Atitudes pontuais não vai resolver o problema. Eu vou falar sobre o funcionamento da mente para que possamos chegar a algumas conclusões. Queridos amigos, até hoje nós não entendemos por que o ser humano não é protagonista da sua própria psique. Ele dirige carros, empresas, dirige aeronaves, mas é um péssimo diretor do script da sua própria história. É um péssimo gestor dos seus pensamentos e das suas emoções. E o fato de nós não termos estudado no passado o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, bem como os papéis consciente e inconsciente da memória, não estabelecemos ferramentas para que o eu, como diretor do script, fosse maduro, inteligente, altruísta, solidário, tivesse um caso de amor com a própria vida. Mas sabemos muito pouco sobre quem somos, como nos tornamos homo sapiens, quais são as janelas da memória que nos escravizam e nos aprisionam no único lugar que devemos ser livres. Em primeiro lugar, elementos básicos da nossa psique, tão básicos como andar, como se nutrir, não foram analisados. É uma questão fundamental. Na verdade, o registro na memória não depende do eu, da vontade consciente. Depende de um fenômeno que eu chamo de RAM, registro automático da memória. O registro é automático. Se você detesta alguém e quer varrê-lo da sua história, tenha certeza, ele vai dormir com você e estragar o seu sono. Porque o registro é automático. Parece tão simples, mas isso nós excluímos, banimos, rejeitamos, negamos, e esses mecanismos reforçam pensamentos perturbadores que queremos eliminar, pessoas que nos ferem, queremos nos distanciar, frustrações que queremos deletar e assim por diante. Portanto, se você quer viver dias felizes, se os nossos funcionários nas empresas querem viver dias felizes e saudáveis, se as nossas crianças e adolescentes querem desenvolver uma mente livre, tem de entender essa limitação. O registro não depende do eu. E tudo que está registrado não pode ser mais deletado. Esse é outro fenômeno fundamental, básico e que não foi estudado. O nosso eu não tem habilidade, não tem ferramental para desarquivar, para destruir, para anular os seus traumas, os seus conflitos incorporados ao longo da própria história. Nós achávamos que o eu pensa o que quer, quando quer. Ou seja, eu tenho liberdade plena de produzir os meus pensamentos, de construir as minhas ideias e imagens mentais. Isso é uma verdade? Bom, o eu é o diretor pleno da construção de pensamentos? Não apenas tem um diretor financeiro, mas tem outras pessoas que podem usurpar o caixa da empresa e levá-la a um processo de falência? Bom, nós somos uma espécie altamente complexa, muito mais complexa do que nós imaginávamos até hoje, e de fato não apenas o eu é o construtor de pensamentos conscientes. Há fenômenos inconscientes que produzem pensamentos sem a autorização do eu. Eles são importantes. Um deles eu chamo de gatilho da memória. No exato momento em que eu estou falando, cada gesto, cada palavra, cada verbo conjugado de tempo espacialmente é compreendido porque o gatilho abre milhares de janelas e psicossemanticamente há o processo de interpretação sem autorização do eu. Portanto, sem o gatilho da memória e sem as janelas que se abrem em milésimos de segundos, nós jamais entenderíamos as milhares de imagens, de sons, de palavras, de estímulos no mundo externo. Esse processo não depende do eu, são mecanismos inconscientes. O eu deveria fazer uma auditoria da nossa psique para avaliar as nossas mazelas e misérias, avaliar os nossos conflitos, a nossa insegurança, a nossa dificuldade de gerir a nossa própria psique. Mas esse eu não foi treinado para fazer auditoria. Nós fazemos auditoria das nossas empresas, fazemos auditoria contábil, financeira,
na área de produção, mas não fazemos auditoria da nossa própria psique. Não sabemos que devemos fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Além do gatilho e das janelas da memória, existe um outro fenômeno chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, sem autorização do eu. Qual o objetivo? Produzir a maior fonte de entretenimento. Essas fontes são fontes colaterais. A fonte mais importante deveria ser o mundo das ideias, das imagens mentais, dos pensamentos produzidos pelo fenômeno do autofluxo. É ele que é responsável no sonho, quando o eu repousa, no sono, quando o eu repousa-se, ele começa a produzir ambientes, circunstâncias, personagens e assim por diante. E durante o estado de vigília, ele é o grande responsável para você lembrar dos seus filhos, resgatar o futuro, ruminar o passado, criar circunstâncias, ambientes e assim por diante. O autofluxo tem um papel vital. Quando ele não consegue trabalhar uma série de imagens mentais, circunstâncias, ambientes para entreter, aspirar, inspirar, sonhar, fazer o ser humano sonhar, nós temos uma insatisfação de base inexplicável. Ainda que possamos ser aplaudidos e reconhecidos, nós vamos desertificar o território da emoção. E eu quero dizer isso, que os níveis de insatisfação são tão contraídos na atualidade que a nossa espécie não está trabalhando os fenômenos mais importantes que nos torna exatamente seres humanos pensantes. Os fenômenos colaterais, os fenômenos coadjuvantes, os atores coadjuvantes que deveriam colaborar com eu para produzir entretenimento, criatividade, inspiração, eles têm conspirado contra a qualidade de vida, porque tanto em termos de qualidade quanto em termos de excitabilidade eles foram alterados. Um ser humano é verdadeiramente feliz, estável e profundo emocionalmente quando ele tem coragem para investir na felicidade dos outros. O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo nunca foram defesas saudáveis e nunca foram o baluarte das pessoas saudáveis e livres, mas das pessoas doentes. Nós precisamos ter um caso de amor com a humanidade. Precisamos ter um caso de amor com a vida, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo.